Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, continuando com o nosso curso de Direito Administrativo. Eu sou a professora Ana Cláudia Campos, professora aqui do curso, da matéria que vai cair no seu concurso. Você vai fechar para poder ser aprovado, nomeado, virar servidor e garantir sua estabilidade e felicidade eterna. Beleza? Qual é o assunto de hoje? Qual é o ponto de hoje? Vamos dar uma olhada aqui no material? Vem comigo. Então, aqui, ó, Direito Administrativo com Ana Cláudia Campos. Só para poder a gente manter contato, você já sabe qual é meu Facebook, Ana Cláudia Campos. Já sabe também para me seguir no Instagram, que é @ana.claudia.campos. Lá você pode tirar alguma dúvida, ver algum resumo, ver algum vídeo que eu posto, alguma coisa parecida. E o tópico de hoje é esse daqui, ó, poderes administrativos. Vou logo te dizer uma coisa olhando aqui no seu olho. Esse assunto poderes vai cair na sua prova. Por quê? Porque as bancas adoram esse assunto poderes. Mesmo que não caia uma questão só sobre poderes, o estudo dos poderes te auxilia em todos os outros assuntos. Então, a gente vai passar por onde? Passar por ato vinculado, por ato discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar, uso e abuso de poder. Dentro do abuso de poder, a gente vê o desvio de poder e vê o excesso de poder. Então, é um tópico longo, onde a gente tem vários pontos para poder falar, mas antes de começar a falar sobre tudo isso que eu estava te mostrando agora, a gente tem que começar fazendo um conceito de poderes. Então, vem comigo aqui. Vindo para cá, a gente tem aqui, ó, um conceito de poderes, né, onde eu peguei do livro de José dos Santos Carvalho Filho, dando crédito ao autor, logicamente. Ele diz que os poderes administrativos são um conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Mas sabe aquela história, entendeu o que é que eu desenho? Eu prefiro desenhar. Então, bora desenhar agora um tópico sobre poderes. Abrindo, então, aqui uma parte nova no nosso estudo, a gente vai começar a estudar a parte dos poderes administrativos. Poderes administrativos. Um tópico que a gente vai gastar vários blocos falando. Só dar o destaque para a gente poder começar o assunto. Vê só. Primeiro de poderes, vamos fazer uma lógica do conceito de poderes. A lógica do conceito. Aí eu vou fazer um desenho, que eu faço esse mesmo desenho 500 vezes no curso, mas é necessário para poder a gente continuar. A gente já sabe o seguinte, ó, o administrador, ele sai em busca do bem-estar coletivo, que é o chamado interesse público, bem-estar coletivo. O bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. A gente já sabe que eu tenho um bem-estar coletivo, que é superior ao bem-estar particular. A gente já sabe também o seguinte, ó, o administrador, em busca desse bem-estar coletivo, ele age em posição de supremacia em relação a esse particular. A gente já sabe que essa supremacia, eu acabo dando algumas prerrogativas a esse administrador. E o que são essas prerrogativas? Essas prerrogativas são os privilégios. O que são esses privilégios? São os poderes administrativos. Olha a lógica, segue a sequência aqui comigo. Deixa eu até destacar na seta aqui, ó. Deixa eu botar outra cor para fazer um destaque bem legal. Então, o que são os poderes administrativos? São as prerrogativas conferidas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Então, os poderes administrativos são as prerrogativas conferidas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. E tudo isso acontece em virtude da posição de supremacia. Então, os poderes são as prerrogativas dadas a esse administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Porque lembra que sem prerrogativas, o administrador está em posição de igualdade com o particular. Se ele está em posição de igualdade, ele não consegue fazer absolutamente nada.
Perceba então o seguinte, ó. Perceba o conceito de José dos Santos. O que são os poderes? São as... Desculpa, vou voltar. Os poderes são as prerrogativas conferidas aos agentes, que são os administradores, para que ele consiga alcançar os seus fins. E o fim é alcançar o bem-estar coletivo. Aqui eu tenho um conceito escrito e aqui para você eu tenho um conceito desenhado. Aí você escolhe o que você quiser. Mas antes de propriamente a gente começar a falar dos poderes, eu preciso fazer uma observação aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui e fazer uma observação sobre o tópico para você. Que observação é essa? Alguns autores, eles não acham correto falar só o nome poderes administrativos. Alguns autores falam em poder, dever e em... Alguns invertem, eles falam em dever, poder. Então, em alguns livros, você não vai encontrar o nome poderes administrativos. Você vai encontrar o nome poder, dever, ou então, a depender do livro, o nome dever, poder. Aí, professora, que viagem, o que é isso? Deixa eu te dizer uma questão que caiu em prova de concurso. Caiu na banca do CESP, uma alternativa que ela só dizia assim, ó. Os poderes não existem por si só. Olha a frase, só isso, certo ou errado? Os poderes não existem por si só. E aí, você marcaria o quê? Marcaria certo? Marcaria errado? Qual seria a alternativa da sua prova? Tá certo, porque os poderes realmente não existem por si só. Porque eu só dou poder ao administrador se ele tiver, naquele momento, cumprindo um dever. Como assim? Vamos devagarzinho? Imagina que eu, não é isso, o trânsito está caótico, eu sou prefeita aqui dessa cidade e eu queria construir uma nova avenida aqui, para poder desafogar o trânsito e melhorar a vida de todo mundo. Você que fica no trânsito, queria essa avenida? Claro, não é isso? Lógico. Quanto mais desafogar o trânsito, melhor para a sua vida. Só que tem um problema. Aqui no meio do caminho tem a casa da pobre da Aline, não é isso mais uma vez, não é isso? Ela já foi morta, atropelada, agora ela vai ser desapropriada. Então, no meio do caminho tem a casa da Aline. Eu, prefeita, posso desapropriar a Aline de sua casa, derrubar a casa para construir uma avenida? Posso. Naquele momento, eu estou representando os interesses coletivos. E o interesse coletivo é superior ao interesse particular. Ali, minha filha, você quer que eu derrube sua casa? Ela disse, não, quer não. Mas a gente quer? Claro que quer. Dane-se a casa dela, eu quero chegar em casa mais rápido. Estão percebendo o egoísmo? É mais ou menos assim. Então, eu tenho o interesse particular dela, mas tenho o interesse coletivo na derrubada da casa dela. E o interesse coletivo é superior ao interesse particular. Então, eu, prefeita, estou cumprindo com o meu dever, que é melhorar a vida das pessoas desse município. Então, para isso, eu recebo o poder de desapropriar e tirar ela de sua casinha. Estão percebendo a lógica? Agora, olha um segundo exemplo. Imagina que eu sou a prefeita desse município. Eu estou valendo mais que alguém? A gente já sabe que não, né? Um administrador, ele não vale mais do que ninguém. Ele é igual a todo mundo. Agora, quando ele representa o interesse coletivo, ele recebe algumas prerrogativas. Mas imagina que isso aqui é a Caixa Econômica. Está imaginando o inferno? Porque não tem um dia que aquela Caixa Econômica não esteja um inferno. Como todo dia na Caixa Econômica está cheio de gente para poder chegar no caixa. E eu, prefeita, vim pagar a conta da minha casa. Tem nada a ver com a prefeitura. Minha casa. Eu olhei para a fila e disse, eu ficar nessa fila? Fico nada que eu sou a prefeita. Passei na frente de todo mundo e fui-me embora pagar minha conta. Isso pode? Não. Porque naquele momento eu estava cumprindo algum dever público? Não. Se eu não estava cumprindo nenhum dever, naquele momento eu não recebo nenhum quê? Poder. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Então, estão percebendo que o administrador ele só recebe os poderes quando ele estiver cumprindo algum dever. O poder sempre tem que vir junto com a obrigação a ser cumprida. Porque se o administrador não está cumprindo nenhum dever, ele é um particular como outro qualquer. Então, ele não tem nenhum poder a mais. Perceberam a lógica? Vem comigo aqui para a gente ver no desenho, no esquema. Então, olha o raciocínio. O administrador, ele só apenas recebe o poder se ele estiver cumprindo um quê? Dever. Então, para existir o poder, tem que existir o cumprimento de um
dever. É esse raciocínio. É por isso que a questão disse que os poderes não existem por si só. Por que os poderes não existem por si só? Porque eu só dou poder se existir um dever a ser cumprido. É por isso que alguns autores falam, na verdade, em poder-dever ou em dever-poder. Tranquilo esse ponto? Só que aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse poder que é dado ao administrador, esse poder aqui, você acha que ele é renunciável ou irrenunciável? Vai raciocinando enquanto eu fico riscando aqui. O poder que é dado ao administrador, ele é renunciável ou irrenunciável? Vamos fazer um jogo de palavras aqui. Veja só. O poder é dado ao administrador quando ele tiver que cumprir um dever. A gente já sabe isso. E olha o nome do negócio, dever. Se é um dever, o administrador, ele escolhe se faz ou tem que fazer? Tem que fazer, que ele tem que melhorar a vida das pessoas, por exemplo, naquele município. Tem que melhorar a qualidade de atendimento naquele hospital público. Então, o poder é dado para cumprir um dever. Se o dever é uma obrigação a ser cumprida, para cumprir o dever, eu tenho que usar do meu o quê? Poder. Então, o uso do poder é uma escolha ou é uma obrigação? Uma obrigação, porque eu tenho que usar do poder para poder cumprir com os meus deveres. Quando, por exemplo, um auditor da Receita Federal vê uma irregularidade, ele não escolhe se atua, ele tem que atuar. Quando o agente da vigilância sanitária vê um supermercado vendendo comida estragada, ele não escolhe se recolhe aquela mercadoria, ele tem que recolher. Quando um policial vê uma situação de irregularidade, ele tem que atuar. Então não é que ele escolhe, o poder é dado para ser usado. Então os poderes, eles são irrenunciáveis. Vamos anotar isso? Anotando aqui, a gente vê o seguinte, ó, o poder, ele é, deixa eu até destacar com outra cor, ele é irrenunciável, porque eu tenho que usar do poder para poder cumprir com o meu dever. Essa parte daqui foi uma parte mais introdutória, onde a gente fez, ó, vou mudar, a gente fez um conceito desenhado, onde os poderes são as prerrogativas dadas ao administrador para ele alcançar o bem-estar coletivo, e a gente aqui fez também aquele raciocínio do poder-dever, e já sabe que esse poder ele é irrenunciável. Só que voltando para o nosso material slide, a gente vai começar a entrar no aprofundamento aqui sobre os poderes em espécie. Aí existe aqui, ó, o tal do ato vinculado e existe aqui também o tal do ato discricionário. Então, eu tenho um ato vinculado, eu tenho um ato discricionário. Só estou grifando por enquanto, não estou explicando nada. No ato vinculado, a lei não deixa nenhuma margem de liberdade para o administrador. Já no ato discricionário, a lei dá certa margem de liberdade para o administrador. Como assim, professora? Vamos começar um desenho e vamos aprofundando aos poucos. Vê a lógica. A gente já sabe que o administrador ele só pode fazer o que a lei manda, por causa de qual princípio mesmo, pessoal? Isso, o princípio da legalidade. Só que a gente já sabe também que a lei sozinha ela não adianta de absolutamente nada. A lei tem que ser colocada em prática por um que? Administrador. Quando o administrador coloca em prática os comandos da lei, esse administrador ele faz algum ato. Aí a lógica é, esse ato pode ser um ato chamado de vinculado, ou esse ato pode vir a ser um ato chamado de ato discricionário. O ato ele pode vir a ser vinculado ou pode vir a ser discricionário. Então perceba, o administrador quando for colocar em prática os comandos da lei, faz um ato. O ato pode ser um ato vinculado ou esse ato pode ser o chamado ato discricionário.
Só que vamos lembrar o princípio da legalidade? O administrador ele só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei manda. Então, todo ato nasce de uma prévia o quê? Lei. Aí veio uma questão de prova que ela disse o seguinte, ó, que apenas o ato vinculado tem de ser feito de acordo com a lei. Certo ou errado? Errado, minha gente, porque qualquer ato para existir tem que ter uma prévia lei. A diferença é a seguinte, ó, às vezes a lei não deixa liberdade de escolha para o administrador e às vezes a lei deixa a liberdade de escolha. Quando a lei não deixa a liberdade de escolha ao administrador, esse ato é chamado de ato vinculado. Quando a lei deixa a liberdade de escolha ao administrador, esse ato é chamado de ato discricionário. A gente ainda vai completar muito esse desenho daqui, mas vamos para exemplos. Vou voltar para o slide para a gente poder visualizar aqui. Ó. Perceba o seguinte, nesse caso daqui, da vinculação, a lei não deixa a liberdade de escolha ao administrador. Vamos trabalhar com exemplos. Veja só, você gosta muito de trabalhar como servidor, mas você vai poder ser servidor até a idade que quiser? Não, porque quando você chegar aos seus 70 anos, vai acontecer a sua o quê, pessoal? Muito bem, a sua aposentadoria. Aposentadoria o que mesmo, pessoal? Compulsória. Olha o nome. Compulsória é obrigatória. Então, obrigatoriamente, você vai ser aposentado. Vamos raciocinar um pouco sobre essa parte daqui. Visualiza comigo. Tem muita gente que com 70 anos está vendendo saúde. Cá entre nós, tem gente que com 70 anos está melhor do que eu e você. Porque você sabe que concurseiro é sedentário. Pode desabafar, desabafe comigo. Concurseiro, ele só estuda, a escada que ele sobe é para ir para o curso, não é isso? Então, concurseiro, ele trabalha muita mente, mas trabalha pouco o corpo. E professor de cursinho vai na mesma onda, viu, meu filho? Porque não tem tempo para fazer muita coisa, não. Eu vejo, por exemplo, quando eu vou dar aula de manhã cedo, aí eu passo pela praia. Aí tá lá os velhinhos na praia, correndo, fazendo barra, jogando futevôlei. Se eu fizesse o que eles fazem na praia, eu teria um ataque cardíaco, eu acho, morreria na hora, porque eu não tenho preparo físico nenhum. Então, tem senhorzinho que dá um banho de saúde na gente. Tem gente que com 70 anos está muito melhor do que eu e você, não é isso, professor Amália? Pronto, então que você não, mas que eu e você sabe, né? Pronto, então tá melhor que a gente. Então, imagina que isso aqui é uma repartição pública. Eu sou a chefe da repartição. E aqui está João. João é meu melhor servidor. João é o exemplo dessa repartição pública. Ele é o mais inteligente, ele é o mais responsável, ele é o mais produtivo, ele é o mais assíduo, ele é um exemplo de servidor e ainda é simpático, uma figura de pessoa. É aquela pessoa que faz gosto estar do seu lado. Sem João, isso aqui para, porque ele é que conhece tudo. Só que tem um problema. Amanhã, João está fazendo 70 anos. Eu que sou chefe dele, escolho se continuo a trabalhar com ele ou tenho que aposentar. Tenho que aposentar. Eu não quero aposentar, mas sou obrigada. Ele está vendendo saúde, ele tinha plena condição de continuar trabalhando, mas pouco importa, porque a lei veio dizendo o seguinte, chegou aos 70 anos, é aposentadoria compulsória. A lei não me deixou 1 grama de liberdade de escolha, ela simplesmente ordenou que eu aposentasse aquela pessoa. Então, se ela simplesmente ordenou que eu aposentasse essa pessoa, perceba que nesse caso ela não me deixou liberdade para escolher nada. Então essa aposentadoria compulsória é um ato considerado o quê? Vinculado. Beleza esse ponto? Volta comigo para trabalhar com outro exemplo. Voltando para cá, tem um outro exemplo aqui de ato vinculado, exemplo 2, que é o seguinte, ó. Quando nasce, pessoal, o filho de um servidor homem, ele não tem direito a uma licença? Tem. Que licença, minha gente? Ele é homem. Essa, licença paternidade. Tem direito a tal da licença paternidade. Então, vamos imaginar o seguinte. Bruno, meu servidor, não é isso? Eu estou precisando muito de Bruno, está cheio de trabalho acumulado, né? E Bruno é um especialista na área do trabalho que está acumulado. Então, só ele é que poderia dar um jeito. Só que tem um probleminha.
Acabou de nascer o filhotinho de Bruno. Acabou de nascer. Ele chegou já aqui, ó, com a certidão de nascimento do pirraia. Eu te pergunto, posso olhar para a cara de Bruno e dizer, mas Bruno, isso é hora do menino nascer? Cheio de trabalho para a gente poder fazer. Vamos negociar, Bruno? Que cá entre nós, a licença paternidade, só para testar, é por quantos dias? Quantos? Isso, 5 dias, né? Licença paternidade é por 5 dias. Posso virar para a cara de Bruno e dizer, Bruno, senta aí, vamos negociar, Bruno. A questão é a seguinte, Bruno. Tô precisando muito de você. Então, para que tu quer ir embora para casa agora? Agora o menino acabou de nascer, tá mole, não é isso? Tá com aquela moleira que qualquer coisa afunda, não é isso? Então, para que você quer ir para casa? Vamos negociar o seguinte? Você continua trabalhando, Bruno, por um tempo. E 3 meses, quando seu filho tiver mais durinho, em vez de te dar 5 dias, eu te dou 30. Bruno ia gostar. Eu te garanto que ele ia aceitar, né? Trocar 5 dias de folga por 30 e ainda não tá com um pirra novinho chorando, ele ia adorar. Um menino com 3 meses já dá até para ir para praia, eu acho, não é isso? Então ele ia preferir numa situação dessa. Então, digamos que Bruno virou para mim e disse, aceito. Isso daí é um ato válido ou inválido? Inválido. Porque a lei não disse escolha se quer a licença paternidade. A lei disse tire a licença paternidade. Então, quando nasceu o filho de Bruno, eu posso estar precisando dele mais do que de todo mundo na repartição, pouco importa, porque a lei me obriga a conceder a licença paternidade. Se ela me obrigar, a concessão da licença paternidade é um ato discricionário ou vinculado? Vinculado, porque a lei não me deixou nenhum pingo de liberdade de escolha. Beleza o raciocínio? Então, volta comigo. Voltando para cá, a gente trabalha no seguinte, ó. A gente já sabe que na vinculação, aqui na vinculação, a lei não deixa liberdade de escolha ao administrador e a gente já trabalhou aqui, ó, com 2 exemplos, aposentadoria compulsória e licença paternidade. É claro que outros exemplos vão vir ao longo do curso, mas esses 2 exemplos já são início para a gente poder raciocinar a diferença do ato vinculado para o chamado ato discricionário. Vamos entrar aqui na parte da discricionariedade. Nessa parte daqui, perceba o seguinte, ó. A lei, ela oferece certa margem de liberdade para o administrador. Já vamos fazer um raciocínio aqui, ó. Se é certa margem de liberdade, a liberdade que é dada ao administrador é uma liberdade sem limites ou com limites? É uma liberdade com limites. Lembra que a gente já falou que nunca o administrador atua sem limites? Ele sempre tem limites a observar. Por quê? Porque o administrador ele deve respeitar um princípio. Esses limites são fruto de um princípio que a gente já estudou, chamado de princípio da indisponibilidade. Não vai caber, mas você entendeu? Indisponibilidade do interesse público. Lembra que esse princípio da indisponibilidade do interesse público, ele está trazendo restrições ao administrador. Como ele traz restrições ao administrador, ele está trazendo o quê? Limites. Então, o ato discricionário, ele oferece certa margem de liberdade. Se é certa margem de liberdade, é uma liberdade oferecida, mas com limites ao administrador. Então, eu já vou para alguns tipos de questão de prova. Quando você olhar qualquer questão de prova, que ela disser assim, ó, que o administrador pode atuar de forma ilimitada, o administrador tem liberdade absoluta, o administrador tem uma discricionariedade restrita. Tudo isso é certo ou errado? Errado, porque qualquer questão de prova que fale em atuação ilimitada do administrador é errado. Primeiro, por causa do princípio da indisponibilidade. E segundo, que a discricionariedade é sempre dada com limites. Aí tu diz, e como seria um ato discricionário? Vamos desenhar. Vindo para cá, vamos facilitar o entendimento do ato discricionário com um desenho aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa esse material aqui, que eu ainda vou completar, mas vamos fazer um desenho aqui. Imagina a seguinte situação. Imagina que existe uma lei. Digamos que essa lei repassou um dinheiro para ser utilizado na educação. Só que essa lei tem que ser colocada em prática por alguém. Digamos que ela vai ser colocada em prática por essa pessoa daqui.
E essa pessoa é um administrador. Então, o administrador vai colocar em prática os comandos da lei. Vamos já botando algumas informações. Esse administrador escolhe se usa o dinheiro na educação ou tem que usar? Tem que usar. Então, perceba, o uso do dinheiro na educação não é uma escolha, é uma obrigação. Então, o uso do dinheiro na educação é um uso o quê? Vinculado. Estão percebendo? Só que olha o raciocínio. A forma de ele utilizar esse dinheiro na educação, só tem uma forma de se utilizar o dinheiro na educação ou várias? Várias. Então, a forma pode ser uma forma o quê? Discricionária. Então, veja, o uso na educação é um uso vinculado. A forma de usar o dinheiro já é uma forma discricionária. Se a forma ela é discricionária, é porque o administrador ele tem liberdade de escolha. Ele tem liberdade de escolha. Mas a gente já sabe o seguinte, ó, a escolha é sem limites ou com limites? A escolha... Eita, que linha troncha, minha gente. Vou apagar, ficou muito troncha. Então, a escolha aqui é uma escolha dentro de certos o quê? Limites. Ficou ruim igual, não foi, pessoal? Troncho do mesmo jeito, vai ficar assim agora. Então, a escolha, ela é feita com o quê? Limites. E esses limites são o seguinte, ó. Eu tenho que fazer uma escolha que atenda ao chamado interesse público. E interesse público a gente já sabe que nada mais é do que o interesse coletivo. Perceba então o seguinte exemplo. Vamos imaginar algumas situações aqui para o nosso desenho. Imagina que tem uma localidade que não tem nenhuma escola pública. Seria interessante pegar esse dinheiro da educação para construir uma nova escola, sim ou não? Claro. Você acha que isso é contrário ao interesse público ou de acordo com o interesse público? De acordo, porque as pessoas vão gostar daquela escola nova. Então, o uso foi ilegal ou legal? Legal. Vê uma outra opção? Imagina que escola já tem, só que ela está caindo aos pedaços. Não tem cadeira direito, o quadro, não é isso, está sem funcionar, tem goteira, né? Tem infiltração. Então, naquele momento, seria interessante pegar aquele dinheiro da educação e usar em uma reforma, sim ou não? Sim, estão percebendo? Eu estou usando da educação, eu tenho que usar. O uso é vinculado. Mas eu posso usar construindo uma escola, eu posso usar reformando. E ver um outro exemplo. Digamos que a escola já tem. Ela está linda, não é isso? Novinha. Só que tem um problema. O professor, ele vive falando errado e dá menos aula. Entendeu o que eu quero dizer, né, meu filho? Então, o problema é que o professor, digamos que ele não está tão capacitado. Então, seria interessante pegar aquele dinheiro da educação e usar numa capacitação para os professores, sim ou não? Seria. Então, perceba que eu te dei 3 opções rápidas aqui para usar o dinheiro na educação. As 3 opções são listas, porque as 3 opções estão dentro do chamado interesse público. Então, nesses 3 casos, ó, construir uma nova escola, reformar uma escola e capacitar os professores, tudo isso é legal, porque tudo isso está dentro do chamado interesse público. Bora botar no desenho. Vindo para cá, a gente faz o seguinte, ó. Se eu, não é isso, se eu vou e construo uma escola, é uma escolha lícita. Se eu reformo a escola, é uma escolha lícita. Se eu capacito os professores, é uma escolha lícita. Perceba que em todos esses momentos daqui, o ato que eu pratiquei é um ato legal. Legal não estou falando de bonzinho não, viu, minha gente? Estou falando legal no sentido lícito. Então, qualquer uma dessas escolhas aqui é uma escolha legal. Só que tem um probleminha. No Brasil, é bem comum a seguinte escolha, ó. O administrador recebe o dinheiro para usar na educação. Ele usa na educação da filha, manda fazer o intercâmbio em Paris com dinheiro público. Aí, já está dentro do interesse público ou está fora? Aí está fora, né, meu filho? Então, o ato que ele praticou é legal ou ilegal? Ilegal. Volta comigo para o desenho. Voltando para cá, perceba então o seguinte, ó. Se eu me afasto do interesse público, me afastei aqui, ó, do interesse público, o ato que eu pratiquei já foi um ato ilegal.
já foi aqui um ato considerado ilegal. Só com esse esquema inicial da percebe o seguinte, o administrador pode escolher o que quiser? Não, ele tem que escolher o que for bom para o interesse público, porque se ele foge do interesse público, o ato por ele praticado já é ilegal. Até aqui de discricionariedade, alguma dúvida? Ainda temos um monte de coisa para falar, mas só no próximo bloco.